Opa, beleza, meus irmãos? Boa tarde a todos. Meio-dia, dia 17 de novembro. Estamos aqui no Instagram, Livros com Pólvora, para mais uma live. E hoje vamos falar sobre simulado como ferramenta de estudo. Como que você vai utilizar o simulado para poder melhorar os seus estudos, para poder você fazer uma prova muito melhor do que se você não fizesse. Marcar um minutinho aí o pessoal entrar e vamos trocar uma ideia sobre isso. Acho que acabou a bateria aqui, será? Deve ser. Deixa eu botar isso aqui. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, por que fazer simulados? É uma pergunta que o pessoal me faz bastante. Cara, mas simulado ele adianta para alguma coisa? E esse foi um dos principais erros que eu tive quando eu estudei para PRF, porque eu não fiz simulados. E depois eu vi o quanto que isso fez diferença na minha prova, nos meus erros, nos meus acertos, tá? E vamos lá, por que a gente precisa fazer simulado? Por que todo mundo que estuda para concurso precisa fazer simulado? Primeira coisa, né, como o próprio nome já diz, para você simular um dia de prova. E o que seria isso? Cara, para você fazer um simulado, você tem que estar numa mesa, numa cadeira livre de distrações, dentro do seu quarto ou de uma biblioteca, com o tempo de duração da sua prova, exatamente ali o tempo certinho que vai ser a sua prova, sem celular. Você já leva a garrafinha de água, que vai ser a mesma ou bem parecida com a que você vai levar no dia da sua prova, a caneta que você vai usar no dia da sua prova, você vai ficar atento ao tempo que você vai fazer a sua prova. Como que você vai gerir o tempo? Como que você vai fazer? Você vai fazer a parte teórica primeiro, a parte ali objetiva, depois você vai fazer a redação, aí depois você passa limpo, depois você passa para o cartão resposta. Como é que você vai fazer isso? Então tudo isso você vai testar durante os simulados. Eu, por exemplo, eu gosto de abrir a prova, vou na redação, já faço um esboço do que eu quero escrever em cada parágrafo, volto para a parte objetiva, começo a parte objetiva, depois que eu termino a parte objetiva, vou para a redação, passo a redação a limpo, passo para o cartão resposta, né? Faço a redação, passo a limpo ali no cartão resposta da redação, depois eu volto nas questões objetivas, vejo quanto tempo falta para chegar o fim ali da prova, aí eu vejo ali se vale a pena eu tentar fazer as questões que eu não fiz ou já passar para o cartão resposta o que eu já fiz. Então assim, tudo isso você vai pegando o bizu ali fazendo o quê? Fazendo simulado, exatamente como é o dia da sua prova. Então isso vocês têm que ter em mente, tá? Pô, é o primordial. Não adianta você fazer simulado dando pausas gigantes, mexendo no celular, sem gerir o tempo da maneira correta. Se você pega, vou fazer um simulado, eu faço meia hora agora, vou ali, tomo um banho, faço outra coisa, volto, faço mais meia hora, não funciona. O simulado tem que ser exatamente como vai ser no dia da sua prova, beleza? Você vai também começar a se acostumar a ter resistência para fazer uma grande quantidade de questões e se manter concentrado. Por isso que você tem que fazer exatamente nos moldes da prova. Então, se sua prova são 4 horas de prova, 100 questões, você vai fazer 100 questões em 4 horas de prova, só que no ambiente controlado. E você não pode fazer diferente disso. Você tem que manter a concentração, você não pode ficar conversando com as pessoas da sua casa, você não pode ficar mexendo no celular, não pode dar pausas grandes. Beleza? E além disso tudo, isso aqui eu tô falando um pouco sobre como você vai fazer o simulado, né? Mas um dos principais objetivos do simulado, que é exatamente sobre o que eu vou falar agora, que é sobre você avaliar o seu desempenho nas disciplinas que você vai ter ali na sua prova. E como a gente vai fazer isso? Tá? Hoje eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Dentro do curso do Zero à Farda, eu tô gravando um vídeo ali que vai ficar muito completo, que eu vou falar sobre tudo isso aqui com muito mais detalhes. Muito mais detalhes. Vai ser um vídeo bem completo e você vai ter ali, 100% de tudo que você precisa fazer no simulado vai ter ali. Então, quem não está ainda no curso do Zero à Farda, o link está na bio aí do Instagram, ou quando esse vídeo for pro YouTube, vai estar aqui na descrição, beleza? Faz o contato comigo aí se precisar, tirar alguma dúvida, alguma coisa. Mas, vocês vão aprender exatamente como fazer um simulado, tá? E agora eu vou falar aqui sobre algumas coisas relacionadas ao desempenho nas disciplinas do simulado. Você precisa avaliar o seu desempenho.
senão também o simulado perde ali uma das suas principais finalidades, que é exatamente essa. Você vai verificar a porcentagem de erro e acerto em cada disciplina, porque isso vai te ajudar a reestruturar o seu cronograma de estudo. Então, por exemplo, português tem um peso grande na sua prova, e durante ali o seu simulado você viu que de 40 questões de português você errou 20. Então, você precisa melhorar o seu rendimento em português. Você precisa aumentar um pouco a quantidade de horas no seu ciclo de estudo de português. Tá? Então você vai ter que ir fazendo pequenos ajustes para você ir melhor nos seus simulados, que consequentemente vão te fazer ir melhor no dia da sua prova. Beleza? E aí, vamos lá, você tem que verificar, na hora que você for corrigir o seu simulado, isso também é muito importante, você não pode fazer um simulado e depois não corrigi-lo. Se você só olhar assim, eu fiz tantos por cento, beleza, vida que segue, você vai estar fazendo besteira. Por quê? Quando você faz a correção questão por questão, inclusive as que você acertou, você mostra para o seu cérebro onde estão os erros, o que você precisa melhorar, o que você está voando ali, que você pode diminuir um pouco a sua quantidade de horas no seu ciclo de estudo. Então você começa a analisar, o que eu estou errando, como que eu estou errando. E você vai falar para o seu cérebro assim, isso aqui é importante. Eu fiz essa questão, errei e errei por esse motivo. Porque se você só vê que errou, mas você não vê o motivo, você não aprende. E aí um dos principais objetivos do simulado, ou das questões, ou dos flashcards quando você faz, é o quê? É ter o feedback dos seus erros. Beleza? Então você não pode vacilar em relação a isso. E aí vamos lá, você vai verificar todas as questões, você vai ver ali a correção uma a uma. E aí, primeira coisa que você tem que ver, você acertou determinada questão porque você sabia ou porque você chutou? Você acertou a questão pelos motivos certos? Por isso que você também precisa analisar a correção das questões que você acertou. Porque se você acertou no chute ou você acertou pelos motivos errados, não há mérito nessas questões. É claro que no dia da prova, um chute ou acertar por motivos errados é excelente. Quanto mais questões você acertar, melhor. Mas no simulado, isso pode te induzir ao erro. Por isso que você precisa verificar também as questões que você acertou. E, inclusive, ainda digo mais, as questões que você acertou no chute ou pelo motivo errado, você pode, inclusive, contabilizar como questão errada. Elas têm que ir para o seu caderno de erros, elas têm que ser direcionadas ali para você estudar mais, para fazer mais questões. Porque no simulado e para o seu aprendizado, acertar no chute e acertar pelo motivo errado não conta. Não conta. Isso vai te induzir ao erro e você vai continuar errando e vai chegar no dia da sua prova, vai cair algo parecido e você pode errar. No dia da sua prova não necessariamente você vai chutar certo ou você vai acertar pelo motivo errado. Então, contabilize essas questões como questões erradas, beleza? E aí vamos lá, e as questões que você errou? Você tem que descobrir por que você errou. E aí tem 3 principais motivos por você ter errado. 1, você ainda não estudou aquele conteúdo, e aí é óbvio, você vai estudar aquele conteúdo. 2, falta de atenção. Será que você percebeu que era para marcar incorreta ao invés da correta? Será que você achou que era sobre um assunto que estava falando e na verdade era sobre outro? Então isso tudo é relacionado ao quê? Falta de atenção. Isso aí, a Bruna falou aí, o simulado sinaliza direitinho que é a nossa deficiência. Você tem que se atentar a isso. 3º ponto, você já estudou aquele conteúdo, mas você não lembrou do dia da prova. Isso é o que mais acontece. Isso está relacionado ao quê? A problema na revisão. Se você ainda não sabe fazer uma revisão decente, quando esse vídeo estiver aqui nos rios, comenta guia, que eu vou te enviar um PDF gratuito que eu falo sobre revisão. Toda live que eu faço aqui, essa é, se não me engano, a 30ª live. Toda live que eu faço aqui eu falo, aprendam a fazer revisão, isso vai fazer diferença nos seus estudos. E a gente está com uma automação bem legal aqui, é só comentar guia em qualquer post nosso, no Instagram aqui, Livros com Pólvora, que você vai receber esse PDF gratuitamente. E cara, vai fazer diferença nos seus estudos. Esse 3º erro, de você já ter estudado, mas não lembrar, ele vai quase chegar a 0, se você fizer boas revisões. Beleza? E aí vamos lá. Depois de você fazer essa análise, o que você precisa? Reestruturar o seu cronograma de estudos.
E aí eu dou algumas sugestões. E isso aqui, eu vou explicar isso melhor num vídeo maior que vai ter lá na plataforma, lá no curso do Zero à Farda, porque aqui eu não tenho tempo suficiente para falar sobre isso, eu ia ficar muito tempo aqui falando. Mas assim, ó, tem algumas medidas que você tem que adotar o quanto antes. E você tem que verificar diversos parâmetros. Primeira coisa, verificar a proporção ali entre a porcentagem de erro e acerto e a quantidade de questões. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui prático. Vamos dizer que sua prova tenha 80 questões. Só que são apenas 3 questões de direitos humanos. Se das 3 questões de direitos humanos você acertar uma e errar 2, você vai estar com 33% só de aproveitamento. E aí, se você levar em consideração só essa porcentagem, você vai acabar aumentando muito a sua quantidade de horas de estudo no seu ciclo de estudo de direitos humanos, só que são só 3 questões no total. Então você tem que pensar, quanto será que vale a pena aumentar o meu cronograma para sair de 33% para 66% ou para 99%, né, 100%, levando em consideração que eu só tenho 3 questões na minha prova. É muito diferente, por exemplo, de português. Se você tem 30 questões de português e você faz 33%, quer dizer que você só acertou 10. Ou seja, tem 20 questões que você tem que acertar. Então, português, se você faz 33%, você está muito mal. Você precisa aumentar muito a quantidade de horas no seu ciclo de estudo, precisa aumentar muito a quantidade de questões que você faz, para você aumentar essa porcentagem, porque isso vai influenciar muito mais na sua nota final do que direitos humanos. Então você tem que verificar essa proporção ali dos seus erros e acertos de acordo com a sua nota, de acordo com a quantidade de questões que tem na sua prova. Não apenas de cada disciplina separado. Mas é óbvio que disciplinas que você tem pesos parecidos e está muito discrepante a sua quantidade de acertos e erros, essas sim você precisa modificar no seu cronograma de estudo. Então vamos lá, direito penal tem 10 questões, direito administrativo tem 10 questões, direito constitucional tem 10 questões. Se em direito penal eu estou acertando 8, 9, direito administrativo eu estou acertando 5 e direito constitucional eu estou acertando 3, eu preciso mudar o meu cronograma de estudo em relação a essas 3 matérias. Se eu não tenho mais muito tempo para colocar no meu cronograma de estudos, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir um pouco de penal e aumentar consideravelmente constitucional e administrativo. E aí se eu aumentei, passaram 2, 3 semanas, fiz um próximo simulado e eu melhorei bastante constitucional, beleza, e administrativo continua baixo, então de repente eu já posso diminuir um pouquinho de novo penal e constitucional e botar em administrativo que eu continuo baixo. Ou seja, cada simulado que você fizer, você tem que analisar ali a sua porcentagem de erros, a sua nota final, a sua porcentagem de acertos e erros em cada disciplina e o quanto isso influencia na sua nota final. Então tem diversas coisas que você tem que analisar. Não adianta você fazer um simulado e você não corrigir questão por questão, vendo por que você acertou, por que você errou, e não adianta chegar no final e você não avaliar todo o seu desempenho para você reestruturar os seus estudos. Senão seu simulado não vai estar adiantando praticamente de nada. Não adianta também você fazer um simulado e não simular as condições da prova. Se você faz 100 questões em casa de um simulado, mas a cada 20 questões você para e dá um intervalo de 10 minutos, na sua prova você não vai conseguir fazer isso. Então vai chegar na sua prova, você vai ter que ficar lá 4 horas concentrado em 100 questões e de repente você não vai bancar. Você vai começar a se distrair muito. Aí vai ficar com dor nas costas, dor aqui, dor ali, aí começa a pensar na morte da bezerra, aí fica com sono, aí fica sem saco, aí quer marcar as questões logo para poder entregar logo a prova. Aí nisso você erra, aí nisso você não consegue se concentrar para fazer a redação, aí nisso você marca errado no seu cartão resposta. Pô, você saber uma questão e marcar errado no cartão resposta, cara, é quase a falência múltipla dos órgãos, né? Quando você sai da prova, você sai dali acabado, porque você, uma questão você errou com certeza por falta de atenção. Então, o simulado, ele tem que simular o máximo possível o dia da sua prova. Não vacile em relação a isso. E você tem que fazer todas essas verificações que eu falei. Não vacile. Tem alguma dúvida? Se você entrar lá pro curso do Zero à Farda, você vai aprender isso com calma. Ah, eu tô sem grana agora, não quero entrar e tal. O curso do Zero à Farda hoje aí
no mensal dele dá menos do que um hambúrguer por mês. Aí você deixa de ser gordão, faz uma dieta, economiza um hambúrguer por mês e entra pro curso, pô. Vai fazer diferença na sua vida. Você vai ter acesso a mim ali no WhatsApp o tempo todo. Você vai ter acesso ali ao grupo do WhatsApp, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Você vai ter acesso às lives que nós fazemos, que é um grupo fechado, que você vai poder tirar suas dúvidas ao vivo. A Bruna falou aí, às vezes a gente deixa de ser aprovado por uma só questão. E às vezes a falta de atenção nos tira do certame. Exatamente isso. Então, pô, não vacilem, façam simulados, corrijam. Cara, se você fizer isso aqui que eu falei, só com essa live aqui, e você começar a fazer isso, mesmo que você não tenha nenhuma outra informação, você já vai melhorar muito o rendimento dos seus estudos e você vai sair muito melhor no dia da sua prova. Eu não tenho dúvida. Tem alguma dúvida? Me chama aí no direct, me chama no WhatsApp. Economiza aí um hambúrguer por mês, entra pro curso do Zero a Farda, porque vai fazer diferença na sua aprovação, tá? Ah, eu tô meio sem grana, quero um cupom de desconto, me chama no direct aí que a gente troca uma ideia também, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí. Para você que está vendo esse conteúdo depois, o link aí pro curso do Zero a Farda tá aí ou na bio do Instagram ou na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá? Tem alguma dúvida, me chama aí no direct, no WhatsApp que a gente troca uma ideia, beleza? Não se esqueçam, nós não merecemos uma vida medíocre. Dê o gás, se esforça nos treinos, nos estudos, porque quando você vestir a farda, quando você for aprovado, você vai ver que valeu muito a pena, tá? E falo isso porque eu já passei por isso algumas vezes. Para quem não sabe, né, eu fui aprendiz de marinheiro, fui sargento do exército, fui soldado do corpo de bombeiro, hoje sou PRF, e foram fases bem difíceis, principalmente estudando para PRF. Muitas noites mal dormidas, ansiedade que todo mundo tem, muita incerteza sobre, caraca, será que vai dar certo, será que não vai, será que tá valendo a pena? Muito tempo com a família, que eu deixei de ter um tempo ali de qualidade com a família para poder estudar, festa de família, várias pessoas da família falaram aí que eu não amava mais a família, que eu não estava mais em evento nenhum da família, mas é isso. É o preço a ser pago, mas depois vale muito a pena, garanto para vocês, tá? Nós não merecemos uma vida medíocre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, bons estudos, bons treinos e vamos vencer.